deixava esses homens confortáveis para exercer o ócio criativo e, ao mesmo tempo, atuar. E esse agir e viver conforme a natureza é um agir e viver conforme Deus. O melhor do estoicismo está no futuro, nessa visão da humanidade como uma grande irmandade, né? Olá. Algumas escolas filosóficas gregas exprimiram recortes tão profundos da existência humana que em nossos dias se generalizaram em adjetivos. Quando dizemos que um sujeito é cínico ou cético, esquecemos que estas são reduções simplistas de doutrinas complexas fermentadas em longas tradições. Estoico é popularmente um sujeito rígido no cumprimento do dever e imperturbável na desgraça. Há alguma verdade nisso, mas é só a superfície de um universo de ideias. Como todos os descendentes de Sócrates, os estoicos buscaram obstinadamente responder uma única questão necessária: como viver uma vida digna de ser vivida? A resposta cética levava a um quietismo paralisante, a cínica ao desprezo pela sociedade, a epicurista ao individualismo hedonista, e nenhuma era compatível com o autocontrole e os sacrifícios necessários à vida coletiva. As religiões ancestrais já não cumpriam essa função. As velhas cidades-estado já não elevavam o ser humano à abnegação. Os gregos educados buscaram os consolos para as crises da vida na filosofia e pediram a ela uma visão de mundo que desse sentido à existência e uma esperança além da morte. O estoicismo foi a última tentativa da antiguidade de encontrar uma ética natural. E antecipando não só a ética, mas a teologia do cristianismo, os estoicos conceberam o mundo, a lei, a vida, a alma e o destino em termos de Deus, e definiram a moralidade como um desejo de se render à vontade divina. Viver de acordo com a razão, viver de acordo com a virtude, viver de acordo com a natureza e viver de acordo com Deus são uma só e mesma coisa. Deus é, como o ser humano, uma matéria viva. O mundo é seu corpo, a ordem e a lei do mundo são sua mente e sua vontade. O universo é um organismo colossal do qual Deus é a alma, o sopro que anima, a razão que ilumina. O ser humano é para o universo como um microcosmo para o macrocosmo. A felicidade é só o ajuste racional de nossas vontades às leis do universo. O estoico se satisfaz com pouco, aceita sem reclamar as agruras da vida, é indiferente a tudo. A doença e ao prazer, ao opróbrio e à fama, a liberdade e a servidão, a vida e a morte, exceto a busca pela virtude e a aversão ao vício. Em tese, era uma doutrina monstruosa de uma perfeição isolada, severa, prepotente e implacável. Na prática, forjou homens de coragem, santidade e boa vontade. Foi a filosofia mais popular do mundo antigo e a mais versátil, encarnando-se em figuras tão díspares como, na Grécia, o fundador Zenão, um semissemita rico que trocou a fortuna pela simplicidade, ou o pugilista asiático Cleantes, e em Roma, o estadista Catão, o escritor Sêneca, o escravo Epicteto ou o imperador Marco Aurélio. Os estoicos fizeram um esforço honesto para erguer uma ponte entre a religião e a filosofia. Sua doutrina manteve a sociedade antiga íntegra até que uma nova fé viesse a animá-la. Após a Idade Média, ele influenciaria o cristianismo protestante, especialmente calvinistas e puritanos, mas também os iluministas e de todas as escolas antigas, em nossos dias, mesmo quando no anonimato, a mais influente, seja qualificando manuais de autoajuda, seja instruindo técnicas psicoterapêuticas, e não há por que duvidar que seres humanos de todos os tipos, em todo o mundo, continuarão a buscar no estoicismo a disciplina e a inspiração para viver a vida digna de ser vivida até o final dos tempos. Para explorar as raízes, o tronco, as ramificações e os frutos do estoicismo, convidamos Aldo Dinucci, professor de Filosofia Antiga da Universidade Federal do Espírito Santo, Eduardo Wolff, professor de Filosofia Antiga da Universidade de Brasília, e Renata Casarini, professora de Letras Clássicas da Universidade Federal Fluminense. Eduardo, eu citei aqui Sócrates, que parece ser uma figura paradigmática para todas essas escolas que se desenvolvem ali no século III a.C., né? Por que ele é tão importante? O que elas disputam ali em torno ao legado dele? Olha, particularmente notável que seja Sócrates e não outras duas figuras que nós tradicionalmente associamos ao coração, ao núcleo dessa tradição grega do século V para o IV a.C., né? A razão para isso é justamente que, por exemplo, as obras de Aristóteles não terão a grande influência que nós imaginamos da virada do século IV para o século III e demorará para que elas voltem a exercer esta influência. Ao contrário, a figura de Platão, sobretudo por ter sido uma das personalidades a imortalizar Sócrates, né, passa a se fazer constantemente presente para além dos estudos, obviamente, que tem continuidade na academia. E Sócrates exerce uma figura, digamos assim, transversal. Ele aparece como uma figura que unifica todas essas tradições. Eu acho particularmente marcante a razão para que Sócrates seja destacado, justamente porque ele será alvo de disputa, né? Então, de um certo modo, Sócrates encarna a figura de uma pessoa que pode representar um certo ideal que um cínico
poderia adotar, com o seu desprezo por certas convenções sociais, com o seu desprezo por certas formalidades e uma espécie de louvor por uma interioridade de algum tipo mais dignificada. Ao mesmo tempo, Sócrates pode representar uma atitude cética, aqueles que serão debatedores extraordinariamente importantes para os nossos estoicos, objetos do nosso programa aqui. Tá? Afinal de contas, muitos daqueles que depois dirigirão a Academia de Platão reivindicarão a posição cética precisamente como uma posição socrática. Afinal, Sócrates não sustentava posições positivas e dogmáticas a respeito de teses, né, que estavam em questão. Tá? Pelo contrário, buscava sempre a investigação. Não será diferente para os estoicos, uma vez que uma vida vivida em torno da busca pela virtude e uma vida que buscava justamente reconhecer na virtude o seu fim é aquilo que, em parte, os estoicos vão adotar como um dos traços definidores dessa escola bastante ampla. Nesse sentido, Sócrates se torna uma figura também que foi muito mais fácil de ser difundida. É interessante notar o modo como vidas de Sócrates e até mesmo cartas apócrifas, cartas obviamente que não foram escritas por Sócrates, mas são atribuídas a Sócrates e outras figuras, passando muito do tempo circunscrito cronologicamente em que nós estamos, né? Até mesmo com Paulo e com outras personalidades do mundo, né, antigo, bem tardio, bem posterior, né? A figura de Sócrates exerce esse fascínio. Né? Por exemplo, a figura de Zenão, que vai ser o fundador do movimento estoico, né? Reza a lenda, conta-se, né, que consumia histórias relativas a Sócrates mesmo antes de ter chegado efetivamente a Atenas. Então, num certo sentido, Sócrates incorpora, Sócrates personifica um certo ideal filosófico que pode estar em disputa para qualquer uma das escolas do que nós chamamos de helenismo, esse período posterior à fase socrático-platônica e aristotélica, né? E que nessa disputa faz com que convirja para a sua própria personalidade e para o seu tipo de apresentação de problema vários dos problemas que dão a agenda para essas futuras escolas depois debaterem. Perfeito. Aldo, foi citado aqui os cínicos e, pelo que a gente sabe desse fundador do estoicismo, Zenão de Sítio, ele começa sua carreira intelectual em Atenas como um discípulo dos cínicos e depois vai criar a sua própria escola, né? O que ele absorve dos cínicos e no que ele diverge? O que é importante em relação a essa ligação do cinismo é que podemos dizer que o cinismo é o primeiro pavimento do edifício estoico, que explica algumas práticas estoicas relacionadas à frugalidade, ao despojamento e ao comunitarismo. Então, por que isso? Porque o Sócrates representado ali nas Memoráveis, que vai também atrair muito o próprio Diógenes, os cínicos, é um Sócrates antistênico, né? Xenofonte que é antistênico, porque... Antistênico em que sentido? Porque segue o pensamento de Antístenes em relação a Sócrates. Sim. Segue a visão antistênica de Sócrates. E que visão é essa? É radicalmente distinta daquela de Platão. Enquanto em Platão nós temos as virtudes cardeais, que são conhecimentos, em Antístenes temos a encrátia, que não é um conhecimento, não é uma episteme, mas é uma força que você desenvolve através de uma prática. Através de práticas. E essas práticas são muito próximas daquela do cinismo, né? A prática da frugalidade, de ter uma dieta equilibrada, de comer apenas quando tem fome e não para se encher de alimento, né? Comer coisas saudáveis. A prática também de resistir de evitar a luxúria, não em termos sexuais, somente, mas sobretudo em termos de conforto, não, qualquer coisa que pode amolecer, né, o humano, endurecer-se nesse sentido, né, e também uma prática comunitária. Mas o que eles vão rejeitar em relação aos cínicos? Muita gente diz que os estoicos, né, eles são como, né, cínicos que não deram certo, por assim dizer, né? Porque o cínico é radical, ele dorme na rua, no seu manto duplo, e usa só uma sacola, uma forja, etc. Enquanto meio exibicionista também, digamos, tem um elemento de provocação. Exatamente. Enquanto o estoico não, ele vive, ele pratica essas coisas em determinada medida, mas continua cumprindo seu papel na sociedade. Então, no meu pensamento é que eles não radicalizam, eles não se tornam cínicos
Não porque eles desprezem o modo de ser cínico, muito pelo contrário, eles admiram profundamente Diógenes, mas eles acham que ser cínico é um chamado divino, é uma missão apontada pela divindade. E que se a divindade não te atribuir essa missão, então você tem que cumprir seus papéis na sociedade. Então você se torna um bom estoico, se tornando um bom pai, um bom irmão, um bom cidadão, um bom professor, desempenhando bem seus papéis para a sociedade e contribuindo assim para o bem comum. Só para dar um contexto, Marcelo, em última instância eu vou na mesma direção que o Aldo, para tentar formular em termos levemente distintos apenas o seguinte, quer dizer, enquanto o cinismo se apresentava como uma atitude filosófica, sobretudo, né, e radicaliza uma aposta numa coisa que a gente vai acabar discutindo aqui, que é a ideia de um certo modo de vida, né, o estoicismo acaba por elaborar uma filosofia bastante mais sofisticada em termos de todo o resto que vem junto, uma lógica, uma física, uma ética, as suas relações internas e o que está suposto nessa física, de tal modo que você, de uma certa maneira, que você não vai encontrar buscando as fontes que nos são transmitidas do cinismo, né? Que está muito mais nessa atitude filosófica que o Aldo tão bem descreveu, numa radicalidade desse despojamento e dessa ideia de adulterar, né, a moeda corrente e tudo mais, né? Eu acho que aí eu posso colaborar um pouco mais no sentido do estoicismo no período imperial romano. A gente vai encontrar uma adesão grande dessa elite romana ao estoicismo em função dessa brecha que se abre para que o estoico seja atuante na política. Então, para os romanos, seria inconcebível adotar uma postura filosófica que os alijasse da participação política. Porque eles tinham essa função. Eles tinham uma função que era uma função de Estado, né, exercer a política, fosse no Senado, fosse junto à corte de qualquer um daqueles imperadores. Muitos deles exerciam também uma função militar, não todos, né? A gente não vai ver isso no Sêneca, o jovem, por exemplo, mas em outros acontecia. O próprio imperador Marco Aurélio era chefe de tropas, né? Ele conduzia os seus exércitos. Ou seja, uma filosofia que nesse sentido não é nada cínica, né? Ela é realmente engajada, e a gente vai encontrar textos, inclusive do Sêneca, por exemplo, dizendo assim, os meus predecessores, eles atuavam, não é porque não eram senadores ou representantes políticos que não estavam atuando politicamente. Então, certamente o estoicismo é uma atuação, abre a possibilidade de atuação política que condiz com o perfil do cidadão romano interessado numa filosofia. Perfeito. A gente foi lá para frente do Império Romano. Agora vamos voltar para a civilização helenística. Eduardo, você tem ali, depois das conquistas de Alexandre, uma intensa troca, um comércio cultural ali na Ásia Menor, na Grécia. E antes de a gente entrar no que você falou, na lógica, física, ética, toda a sistematização conceitual, eu queria tentar abordar o estoicismo por contraste com essas outras escolas que as quais você já nos introduziu no começo, né? Considerando essa disputa entre aspas, pelo espólio de Sócrates, quais as diferenças de postura, de visão de mundo que você vê ali entre essas principais escolas em comparação ao estoicismo? Não, excelente. Eu acho que vale a pena destacar para o ouvinte que, de um lado, você tem uma certa facilidade para encontrar traços comuns a todas as escolas. Traços comuns e traços divergentes. Exatamente. Então eu vou subdividir o seguinte: primeiro, traços comuns a todas essas escolas, e depois as diferenças. E aí os traços comuns que marcam especificamente o estoicismo, na sua grande divergência, né, que é bastante difícil. Um traço comum que eu acho que é bastante importante de se reter é que tanto epicuristas quanto estoicos, e num certo sentido isso também vai permear uma parte das outras escolas, adotam uma postura materialista, né? Então assim, há um legado que vem do século V para o século IV e que vai ser transmitido e que especificamente para os estoicos assume a ideia de que tudo o que há e tudo o que é real é um corpo, de alguma forma é corpo.
Então há um traço comum. Esse traço comum seria genericamente alguma espécie de materialismo. Um outro traço comum, só para a gente passar, bom, em geral todas essas escolas vão apostar na ideia de que a boa vida, a vida realmente feliz, a vida que realmente realiza perfeitamente a experiência da vida humana, é uma vida voltada para a virtude, para a realização do máximo bem humano, e em alguma medida ou outra isso envolve algum conceito ou alguma concepção de eudaimonia ou alguma coisa parecida com isso. São traços comuns a todas essas escolas. Agora, qual é o conteúdo que cada uma dessas escolas dá a isso? Oscila muito, né? E agora a gente passa por essas diferenças e para tentar demarcar um pouco, pelo menos nos traços mais radicais. Talvez a disputa mais interessante seja justamente a dos estoicos com os céticos, no que diz respeito a um ponto básico da sua estrutura de aposta no conhecimento. Os estoicos supunham, apostavam e defendiam de maneira bastante vigorosa a tese de que o nosso conhecimento é um conhecimento seguro, suficientemente seguro, a partir do que eles vão chamar de as impressões cognitivas. E essas impressões cognitivas só são de fato impressões cognitivas porque precisa haver alguma coisa no mundo sensível, isto é, os corpos, de alguma maneira, que provocam na nossa alma também impressões. Isto é uma herança que vem lá do Teeteto, lá do diálogo platônico Teeteto, em que Sócrates, na discussão dialética para tentar descobrir qual é a definição adequada de conhecimento, justamente tem uma passagem em que se depara com um modelo de uma espécie de caixa de cera, né? O modelo da cera, como se houvesse uma impressão na cera. Assim, os objetos do mundo sensível, o mundo material, todo mundo é material para os estoicos, provocam essa impressão. Algumas dessas impressões não podem servir como estas mais básicas e radicais, que são, de fato, aquelas que servem de cognitivas, que vão ser o fundamento do nosso conhecimento. Mas outras que têm essas propriedades de estarem em uma adequação como de fato aqueles objetos do mundo sensível são, estas servem para o conhecimento seguro. Ora, o que o cético vai dizer? O cético vai justamente objetar: ora, você não tem como efetivamente saber se existe este tipo de objeto no mundo e se ele causa esse tipo de impressão. Logo, você, estoico, não tem como distinguir uma impressão que é efetivamente cognitiva de uma que não é. Uma que causa efetivamente o tipo de conhecimento com esta segurança e uma que não é. E só para dar um exemplo, o exemplo discutido frequentemente é: você tem dois irmãos, são gêmeos, você julga que está vendo um quando na verdade está vendo o outro, e esta era uma maneira de se dizer: olha, você pensa que pode sempre ter esse conhecimento seguro, mas não tem. Portanto, uma das grandes disputas diz respeito à possibilidade mesma ou não de se ter um conhecimento seguro entre os estoicos e os céticos. Então esse é um tipo de contraste bastante radical. Eu achei excelente esse debate com os céticos aqui, Aldo, e fico curioso para saber qual era... se a gente pega os epicuristas, né, que assim, o nosso ouvinte tem uma ideia geral, mas talvez você queira delinear melhor o cerne ali da doutrina epicurista, mas como ficava esse debate entre ambas as escolas, por exemplo? A ideia o Eduardo já falou, um materialismo em comum, mas a ideia de virtude, por exemplo, é bastante distinta, né? Inclusive na imagem popular do epicurismo hedonista, do estoico rigorista e tal. Se a gente comparar essas duas escolas aí, o que sai disso? Então, uma grande discussão na antiguidade era acerca da questão do telos, né, do fim, certo? Então, os estoicos viam o fim de uma maneira, os epicuristas de outra, e Epicuro propriamente, né, eu não sou especialista em Epicuro, né, mas nós sabemos que para ele o ideal era a ataraxia. O epicurismo não é um hedonismo, certo? Hedonista era o Aristipo de Cirene, na escola cirenaica era hedonista, porque via o prazer como um bem. Para Epicuro, não. O prazer é a ausência de sofrimento, é a ataraxia, certo? Enquanto os estoicos vão ter uma visão acerca das virtudes, né? O Sêneca tem uma carta muito boa sobre isso, né? Ele distingue, né, a questão do telos de acordo com as partes da alma em Platão, né? Então, enquanto os epicuristas vão se concentrar nessa questão do prazer, mas não com prazer como entendemos hoje do hedonismo, mas o prazer como ausência de sofrimento, tanto que o prazer supremo o Sêneca fala sobre isso também, numa carta linda. O prazer supremo seria comer um pedaço de pão quando você tem fome e beber água de uma fonte, né?
E os estoicos vão ver como o bem supremo a realização da vida virtuosa, como vocês estão dizendo. Por que eu acho importante enfatizar isso? Porque nesse debate eles acabavam, com o tempo, fazendo uma autocrítica e absorvendo essas críticas. Certo, Renata? Eu queria fazer um comentário, já que eu sou das letras, né? Eu acho que a literatura, e a gente tem que entender que textos que hoje a gente estuda como filosóficos eram encarados também como textos de caráter literário, né? Então, quando você pega, por exemplo, o grande poema de Rerum Natura, né? Escrito pelo Lucrécio, século I antes da Era Comum, e um longo poema que é um tratado sobre epicurismo, né? E é um dos poucos textos, assim, de dimensão respeitável. Então, essa produção, digamos assim, de uma filosofia epicurista em latim no século I antes da Era Comum, ela tem uma ampla aceitação por outras vertentes, né? Eu não considero o Cícero, por exemplo, um estoico, então eu vou dizer que ele ou é um neoacadêmico ou sei lá, né? Um eclético. Um eclético, né? Ele varia ali, ele adota questões do estoicismo, né, e elogia em alguns momentos, em outros a gente pode usar a expressão desce a pua, né, critica assim duramente, não é? Para dar mais um exemplo, o Sêneca nas suas cartas, e acho que uma das obras mais importantes, ele faz, no primeiro lote de cartas, ele faz sempre um agrado para o seu interlocutor, então é uma troca epistolar que a gente não tem noção que tenha realmente se efetivado, é uma produção literária, né? Ele tem um interlocutor chamado Lucílio que ele está treinando para ser um estoico, né? E esse Lucílio, ele tem tendências epicuristas, digamos assim, né? Ele tem essa base epicurista, e o Sêneca tá ali falando, não, vem pra cá, vem com a gente, né? Vem ser estoico. E o Sêneca faz o quê? Ele sempre deixa ali nas primeiras cartas um presentinho, um agrado, e o agrado são sempre máximas, frases de efeito epicuristas. Então, mesmo Sêneca, o jovem, que, assim, difícil você dizer que ele não fosse um estoico, né? Ele ainda assim, ele valorizava, ele falava, o que é bom é de todos, não é só deles, é nosso também. O nosso para ele é sempre nós, os estoicos, né? E já que a gente falou lá no comecinho do programa sobre o Sócrates, queria lembrar uma coisa que eu acho muito importante, que a gente vai ter na obra do Tácito, historiador romano, uma descrição da morte forçada, né, do Sêneca, o jovem, porque foi obrigado a se matar por ordem de Nero, o imperador, e essa morte é reconstituída ali exatamente como a morte do Sócrates. É uma morte idealizada do filósofo, né, que se entrega à morte porque acredita que aquela é a posição virtuosa naquele momento. Mas se alguém tivesse que botar na mesa 2 ou 3 diferenças, né, dos estoicos com o epicurismo, né, uma diferença possível seria dizer que, a despeito das inúmeras distinções internas que o epicurismo faz quanto ao que é o verdadeiro prazer, tá? Defendemos que o prazer, né, é a virtude, é a vida feliz e é o bem, mas não tal como as pessoas aí vulgarmente pensam que é o prazer, é uma outra coisa, mas é o prazer que está sendo atribuído como sendo o bem, e portanto a vida feliz é a vida do prazer, né? Mas não aquele que é o vulgo, a massa pensa que seja, e sim aquele que a escola epicurista está cultivando e que é de outra natureza. E isso é uma divergência com os estoicos. Os estoicos não vão aceitar a ideia de que o prazer é um bem, nem sob a forma reformulada que os epicuristas dariam. Uma outra possibilidade de diferença também é que não há determinismo propriamente causal no epicurismo, a despeito do seu atomismo. O que eu preciso é que vocês me ajudem a apresentar para o ouvinte. O Eduardo falou muito bem de uma espécie de triangulação entre a lógica, a física e a ética. Vocês têm uma teoria do conhecimento, uma teoria sobre a física no sentido amplo, do que é o mundo, uma cosmologia, digamos assim, e a ética como uma teoria do comportamento humano, né? Eu acho que isso, se a gente puder deixar para o nosso ouvinte uma visão de conjunto a respeito de como esses elementos se relacionam e se justificam uns aos outros, né? Acho que essa é uma questão importante aqui. Eduardo. O caso interessante aqui é que você tem essa divisão tripartite que se torna canônica a partir justamente desses trabalhos históricos.
Como é que eles entendiam lógica? Lógica já é uma parte da filosofia? Não, lógica não é ainda uma parte da filosofia, né? Isso talvez seja legado também das escolas peripatéticas, da escola peripatética dos chamados aristotélicos, que consideram a lógica um instrumento, daí o nome órgão para aquele conjunto de tratados iniciais do corpus aristotélico, né? Então a lógica é em um símile que frequentemente é falado a respeito dos estoicos, né, como a casca do ovo, né? Então, assim, essa parte ainda externa, isso ainda não está lá no terreno efetivamente. Qual é a segunda parte, que é a física? Não vamos confundir com a nossa física, no sentido contemporâneo, mas também não vamos confundir com a física de Aristóteles, que era uma ciência do mundo natural, uma filosofia natural, centrada no conceito de kinesis, de movimento ou mudança, e buscando compreender o ser enquanto móvel, o ser enquanto mutável em todas as acepções de mudança, aumento, diminuição, alteração, movimento, no sentido de deslocamento espaço-temporal, etc, etc, etc. E a geração e a corrupção, obviamente, né? Então não é isto. É uma física que envolve o que nós consideraríamos, entre outras coisas, uma cosmologia, como você estava dizendo. É também uma espécie de psicologia, porque a alma, sendo material, envolve, portanto, também uma investigação a respeito da física. Cabe à física investigar também a psicologia, investigar a alma, né? E como ela diz respeito a todas as relações estruturantes, né, dessas causas e das relações do mundo, portanto, ela é também aquilo que nós chamaríamos como uma metafísica, com temas frequentemente como temas de filosofia da mente, das relações causais, uma série de outras coisas. Então a física faz um trabalho muito mais pesado. E por fim você tem a ética, que não pode não ser senão naturalizada, uma vez que se a alma é um objeto corpóreo, ela é também corpórea. E se a alma, portanto, é indispensável para você compreender o que é a boa vida humana e a realização plena de um ser humano, portanto, em algum sentido essa ética passa a ser naturalizada. Ocorre que, contrariamente ao que pode pensar afobadamente alguém, não se trata de um materialismo no nosso sentido moderno. Essa ideia do corpo e essa ideia, né, da física histórica vai levar a uma naturalização de outro sentido, uma vez que há uma identidade entre essa natureza, um logos e Deus, e portanto há uma espécie de equivalência entre natureza, razão e a divindade, de tal modo que isso implica, né, em resultados para a própria ética, né? Então você tem essa tripartição de maneira mais ou menos encadeada, né, para os estudos históricos. Perfeito. A gente pode falar sobre a concepção da divindade, justamente, que você falou ali, porque a mim me parece, quando lendo, às vezes Deus é concebido de uma maneira bastante impessoal, às vezes de uma maneira pessoal, às vezes a providência é entendida quase como um destino mecanicista, um fatalismo ali, e às vezes, da maneira como a gente entende a providência, como uma mente cuidando, né, das coisas do mundo. Como vocês veem, Renata, Aldo, Acho que visão a gente pode passar para o nosso ouvinte de como eles entendiam Deus? Eu acho sempre interessante pensar, quando a gente lê Epicuro, né, ele fala assim, e isso está bem retratado no poema do Lucrécio, né, é assim, os deuses existem, dizem os epicuristas. Eles existem, mas eles não estão nem aí pra gente, né, nós que somos seres humanos. Eles estão ali noutra esfera, preocupados com eles mesmos, envolvidos com eles mesmos. Enquanto os estoicos, por outro lado, eles acreditam numa presença constante em tudo, né, dessa divindade que às vezes aparece no singular, às vezes aparece no plural, né? Não é sempre assim, ô Deus, ou, né, Deus, sabe? Assim, às vezes são deuses, às vezes é o logos, às vezes aparece a palavra razão, a palavra natureza, mas que está ali permeando tudo, né? Permeando tudo. Então é uma distinção, acho que bastante relevante nesse aspecto. O entendimento dos estoicos, há uma identificação, e é isso que o Sêneca, o jovem, ele vai dizer para a gente que essa razão,
ela está dentro da gente também, né? Essa capacidade da providência, né? Dessa providência divina, ela também é um microcosmo, né? Ela também está em nós. Então, nós somos também divinos, num certo aspecto. Cabe a gente reconhecer, e aí é que interessa ao Sêneca e aos estoicos, né? Em particular, assim, aprender com a filosofia, né? A filosofia é o grande tecido que deve ser, digamos assim, criado, né? É aquilo que você tem que tecer, essa filosofia. Você vai ser um proficiens, você vai estudar para aprender filosofia, tentando chegar a ser um sábio ideal, quase inalcançável, né? Quem aparece assim como um sábio, né, um ideal do sábio é Sócrates, em algum determinado momento. O Catão, que você mencionou, acho que no começo, né, na sua introdução, o Catão de Útica, né? O Catão... O jovem. Aquele que se matou quando disse assim, esse momento político não serve mais para mim. Não é para mim. Essa transição da República para o Império nas mãos de Júlio César, eu não quero viver nesse mundo. Então, vou usar da minha razão em conexão com o Logos ali, né, com a razão que conduz o mundo, e vou acabar com a minha vida. Porque essa é uma saída que eu tenho. Se eu não tenho a opção da entrada na vida, eu tenho a opção da saída, né? Aldo, essa é uma questão, porque acho que até na época se discutia isso, até que ponto esse pensamento estoico lida com a liberdade e a necessidade. Quer dizer, às vezes eles falam como o mundo, sendo um mundo, as coisas acontecem necessariamente como tem que acontecer, mas se é assim, qual é o meu grau de escolha e de liberdade para agir? Quer dizer, se a gente vive num mundo necessário, que papel pode ter uma ética, né? Bom, Eduardo? Não, por favor. Aldo. Eu vou na sequência, só para me alistar. Então, eu queria voltar um pouquinho, né, que eu tá me incomodando um pouco, que a gente está falando muito do estoicismo como se fosse um monolito, né? Observando muito bem que tem um estoicismo imperial, e tem, se a gente olha... Nele chegaremos, dirá o Marcelo. Então, diversos estoicismos, diversos estoicos, né? Então, não é uma filosofia monolítica, uma filosofia, como a gente tem falado, né, que debateu contra as filosofias, e houve um intenso debate interno também quanto a isso, né? Então, se por um lado temos princípios comuns, esses princípios são diferentemente interpretados pelos diferentes filósofos, né? E mesmo a questão das 3 partes da filosofia. Outros históricos vão achar que são mais partes, e vão também discutir quanto à posição dessas partes entre si. E uma das melhores metáforas que eu vejo é a metáfora do animal, né? Que eles veem a lógica como os ossos, os tendões, a carne como a física e a alma como a ética, certo? Então, essa é uma das questões que, obviamente, se tornaram muito importantes, né? Porque se está tudo pré-determinado, que liberdade há, qual é o nosso papel no mundo, né? E isso aí vai ser parcialmente respondido pelos históricos da seguinte maneira: quando eles interligam o humano à ideia, à própria noção de Deus, né? Porque, como o Epiteto vai colocar muito bem, para os estoicos, cada um de nós traz em si um fragmento da divindade. E isso reflete, por um lado, uma espiritualidade, né? Porque reintegra o humano na natureza. Isso é uma coisa importante para falar. Então, os estoicos, através de sua física, eles como que fazem reaproximar o nomos e physis, a convenção, né, a lei, com a natureza, também reaproximar o humano do divino, né? E nesse sentido, o estoicismo também é uma religiosidade, né? Então é muito difícil a gente estudar essas filosofias antigas a partir da perspectiva contemporânea, só através de argumentos, na forma estanque que a gente está acostumado a lidar com as coisas. Então, nesse sentido, se cada um de nós guarda em si um fragmento da divindade, cada um de nós determina o seu próprio destino na medida em que é exatamente a divindade, né? Então, essa é a tese do compatibilismo. Na medida em que nós fazemos existe um grande sistema que une os humanos aos deuses, e que os humanos são, dessa perspectiva, filhos e filhas dos deuses, então cada humano tem a possibilidade de determinar, na medida do seu possível,
do que lhe é possível o seu destino, né? E tem a ver exatamente com a questão da fantasia. Se por um lado a fantasia é necessária, por outro lado a sua reação diante da fantasia não é necessária. Ela depende de si, né? Ela, como o Epiteto vai dizer, ela está sob seu encargo. Eduardo. Bem brevemente, são 2 pontos só que eu gostaria de mencionar. O primeiro é que quando a gente mencionou as contribuições lógicas, né, talvez valesse dar um exemplo, e um dos exemplos é o desenvolvimento de uma concepção específica de possível, a noção de modalidade. Tá? Muitos estudos modernos, muitos estudos de lógica contemporânea são feitos para tentar extrair da lógica, da silogística de Aristóteles e alguma coisa do gênero, uma noção de modalidade, mas na verdade você teria que encontrar isso de maneira indireta. Agora, nos estoicos não, tá? Com Crisipo e com aquilo que se tem relatado a partir dos estoicos, você tem uma noção de modalidade, isto é, conceitos de necessário e de possível como operadores lógicos que estão efetivamente desempenhando um papel importante ali. E a questão do possível, a noção da possibilidade está diretamente associada à sua pergunta. Tá? Quer dizer, considere, por exemplo, um caso famoso, todo mundo conhece isso a respeito do estoicismo, considere um pedaço de madeira. Tá? Para um pedaço de madeira, dada a natureza do que é um pedaço de madeira, digamos dessa mesma, supondo que seja de madeira, a possibilidade de ela entrar em combustão, de ter fogo, de ela pegar fogo, é uma possibilidade que está inscrita na própria natureza do que é esta estrutura aqui, saber, a madeira, certo? Agora, suponha que, então, essa madeira nunca venha a pegar fogo. O que isso quer dizer? Bom, das duas uma, ou a possibilidade foi eliminada, ou a possibilidade não foi eliminada, mas simplesmente não veio a ser atualizada, não houve de fato a ocorrência daquilo, certo? O que significa dizer que a possibilidade foi eliminada? Por exemplo, se você tem um pedaço de madeira no fundo do mar. Um pedaço de madeira no fundo do mar, está portanto debaixo d'água, ele está de tal modo impedido por um elemento externo à sua própria natureza de realizar uma possibilidade que não é uma possibilidade que ele não tem por natureza. Ele tem por natureza, mas está efetivamente impedido de realizá-lo, ok? Portanto, a noção de possibilidade está intimamente associada a uma noção de qual é a natureza das coisas. Agora nós chegamos aos indivíduos. Por causa da pergunta específica que você fez, afinal de contas, como é que funciona um conceito de liberdade, uma vez que você tem uma determinação causal do mundo, de tal modo que, aparentemente, não existe a possibilidade de você ter aquilo que, nas leituras tradicionais anteriores ao estoicismo, era dado como condição para a escolha. O termo para a escolha, que os estoicos não vão abrir mão dele, é prohairesis, né? A escolha, ou a escolha deliberada, ou o ato voluntário de escolher alguma coisa, ok? Muito bem, qual é a condição do conceito? Quais são as condições lógicas que o conceito de escolha impõe? Parece ser o caso que o conceito impõe a necessidade, necessariamente, para que você tenha escolha, tem que ter uma abertura aos contrários. Isto é, aquilo que você pode fazer, você pode não fazer, aquilo que você pode não fazer, você pode fazer. E parece que é uma nota característica deste conceito que esteja no poder do agente, efetivamente, tomar essa escolha, fazer essa decisão, de tal modo que ele passe, então, a agir ou não agir com base na escolha tomada. Ora, uma vez que o mundo está causalmente determinado numa estrutura que antecede de muito o momento em que ocorre a escolha, para usar um exemplo famoso, né? Então, se já está determinado que o médico virá e eu estou doente, eu não preciso chamar o médico. Isso gerou o famoso argumento do preguiçoso, examinado por Cícero, entre outros, né? Então você tem um exemplo de, bom, se está tudo determinado, uma das possibilidades é, não só eu não tenho a liberdade para agir, como eu nem preciso nem tomar a minha decisão, né? E aí os estoicos têm uma análise extremamente sofisticada a partir dessas múltiplas fontes que nos chegaram, não dá para examiná-las todas aqui. Uma das quais eu quero examinar com vocês aqui é basicamente a noção de que você tem distintas noções de causa operando para os estoicos. Você tem, por exemplo, a noção das causas auxiliares ou complementares, de tal modo que o seu chamar o médico quando você está doente e o efetivamente ser tratado, não são causas que estão completamente desconectadas, não podendo haver uma sem a outra, e por isso é que se dá efetivamente o chamar o médico, ser tratado e eventualmente curar-se. Eu acho que aquilo que mais interessantemente resolve o problema da liberdade no mundo estoico é o fato de que você tem a identificação que nós já mencionamos, nós três aqui já mencionamos, entre uma natureza, uma certa racionalidade e uma certa ordem do cosmos, uma certa ordem quase identificada com o divino. Tá? Ok. O que é esse conceito de natureza? Suponha que você tem um cilindro, tá? E que você empurre um cilindro num plano inclinado. O que vai acontecer com esse cilindro? Esse cilindro vai descer
de maneira circular, vai rolar até a base no final do plano inclinado, ok? Muito bem. Agora, suponha que você tenha qualquer outra forma. Você pode colocar ali um quadrado, um hexângulo, qualquer outra forma. E tente fazer a mesma coisa com essa forma. Ela não vai agir, ela não vai ter o mesmo movimento, certo? A causa veio externamente, de fora, portanto está certamente determinado, né? Mas por que o resultado é diferente? O resultado é diferente, na análise estoica, porque a natureza do que é ser um cilindro, a natureza do que é ser qualquer outro tipo de forma geométrica são diferentes. Traz isso para o plano dos agentes. Coloque diante de mim, aqui, agora, um bolo de chocolate. Cada um fala das suas fraquezas, né? Coloque diante de mim um bolo de chocolate. Não adianta as lições extraordinárias que eu já tomei, já li, do mundo das lições de saúde, etc. e tal. Se eu tenho uma natureza, né, de glutão, e eu tenho uma natureza de glutão, eu vou atracar aquele bolo de chocolate e não vai sobrar nada do bolo de chocolate em minutos. Agora, o que é isso? Isso é, na visão estoica, não no fato de que eu fui determinado de maneira, como modernamente se fala em determinismo, ou de natureza neurológica, biológica, isso ou aquilo que quer que seja, ou por uma estrutura cósmica mais ampla, mas esse determinismo, em última instância, permite ainda a mim ter em meu poder o fazer aquilo ou não fazer, mas em conformidade com a minha natureza. A ilusão de que eu precisaria dos contrários à minha disposição é justamente por não compreender que a minha natureza me leva a fazer aquilo ou não fazer aquilo, né? Se isto é uma boa solução e se garante o espaço para liberdade de fato, simplesmente porque garantiu esta noção que eu estou repetindo como estar em meu poder, toef remin, né? Estar em nosso poder, né? Aquilo que está em nosso alcance, o nosso poder, o fazer ou não fazer, aí é uma discussão que segue viva até hoje. Renata, por que essa filosofia é tão popular em Roma? Eu citei aqui na introdução algumas figuras, você falou também, é surpreendente que desde um escravo até o imperador, né, você tem uma aderência imensa ali. Parece um caso de amor entre os romanos e o estoicismo. Por quê? Aqui entra no aspecto da especulação um pouco, né? Eu sempre gosto de abordar a imagem, assim, de como de novo, eu preciso frisar, né, que é uma elite, né? Uma elite social e em termos de poder aquisitivo mesmo, né? E uma elite intelectual. E eles se reúnem, sabe, assim, para conversar, né, sobre filosofia. Né? Eles discutem, argumentam. Não estou dizendo que era todo mundo de uma só religião, por assim dizer. Não é exatamente isso que eu estou falando. Mas é impressionante como fica claro na documentação e muito também no uso dos exempla, né? Que a gente não mencionou aqui ainda, né? Mas é um recurso de convencimento dos estoicos. Eles usam muito dos exempla, né? Exempla, na verdade, nada mais é do que exemplos, né? Então, para eles, os seus antepassados, isso é bem romano, né? Os seus antepassados, as histórias que precedem aquele grupo de homens reunidos em volta, né? Do focus ali, né? Do seu braseiro, comendo alguma coisa. Sêneca conta numa carta. Então, nós nos reunimos na minha vila e a fumaça saindo, né? Da lareira aumentou, porque tinha mais gente para conversar, para discutir filosofia. E que filosofia, né? Essa filosofia de base estoica. Mas atenção, porque o próprio Sêneca e outros misturaram também estoicismo com os pitagóricos, né? O Sêneca chegou a adotar num determinado momento da vida dele a abstinência da carne, não é? Chegou a haver uma escola de caráter estoico pitagórico de natureza romana que foi depois eliminada, né? Então, onde eu estou querendo chegar? Eu parto de textos, que é o que a gente tem, né? Eu parto de textos desses documentos que o Eduardo acabou de mencionar, testemunhos, né? Que deixam muito evidente como o estoicismo deixava esses homens, e eram homens, né? Confortáveis para exercer o ócio, que a gente chamaria hoje de criativo, produtivo, ou seja, produzir literatura de caráter filosófico, né? E ao mesmo tempo atuar, porque Roma não abria mão disso. Eles eram elite, eles tinham que fazer parte, né? Tinha o cursus honorum era essa carreira que eles tinham que cumprir,
sabe? Se hoje em dia alguém é candidato por sua própria vontade, eles tinham que cumprir uma carreira política, né? De ofício era obrigatório, isso era cobrado dessa elite, eles tinham que participar. Imagina, faz sentido, era um império muito expandido e você precisava de cabeças comprometidas com aquele império se sustentando, entende? Então o estoicismo abria essa possibilidade. Então você vai ver Sêneca, mesmo quando alijado ali do convívio de Nero, né? Você vai encontrar o Sêneca produzindo as obras fundamentais, né? Inclusive as questões naturais, que é um trabalho assim, de caráter científico, que vai desenvolver muito a questão da física e da ética, mas também da física estoica. Então, para tentar sintetizar, mesmo quando alijados do poder, o estoicismo ainda era uma ferramenta de atuação política via produção textual, literária, que fazia circular. Então, o estoicismo permite uma produção intelectual e uma filosofia helenística que, nesse momento, no Império Romano, dá abertura para atuação política em loco também. Aldo, como o cristianismo entra nessa história? É possível ver convergências e divergências do estoicismo em relação ao cristianismo? O princípio, né, houve uma grande influência, sobretudo através de Musônio Rufo, que a professora estava falando sobre homens, né, mas na verdade houve também muitas mulheres participando do estoicismo, justamente porque o filósofo Musônio Rufo, ele defendia a igualdade absoluta entre homens e mulheres, né? E como assim? Até aquele momento ali, a mulher era vista como inferior, né, na Grécia e tudo mais, né? E havia o predomínio da relação pederástica, né, de um homem mais velho com um mais jovem. Musônio Rufo é o primeiro a pensar o matrimônio como uma relação de igual para igual entre homem e mulher. O primeiro a ver no matrimônio, para além da criação de filhos, uma relação antérica, uma relação antérica de anteros, né, de um amor correspondido, de amor fraternal, de um amor como amizade, de um amor rapidamente, né? Anteros seria, de acordo com alguns mitos, o irmão de Eros, e Afrodite teria gerado Anteros para fazer companhia a Eros, que era solitário, o amor que ama sozinho, né? E Anteros é o amor correspondido. E isso vai influenciar profundamente o cristianismo, né? A tal ponto que hoje, né, se tornou o contrário, né? Se tornou quase, até pouco tempo, era um tabu pensar outra relação que não amorosa, familiar, que não a que unisse homem e mulher. Então esse é um dos aspectos, né, que influenciou com certeza o cristianismo. E a gente não pode esquecer que, embora o estoicismo tenha sido deixado de lado no Ocidente, ele continuou sendo cultivado no Império Bizantino. Posteriormente, no Ocidente, essa influência foi rejeitada, né, e abandonada, e acabou retornando por vários caminhos após a queda de Constantinopla, né, e com a chegada dos intelectuais bizantinos na Itália, e com o Renascimento e a difusão do pensamento antigo, novamente, o retorno do pensamento antigo à Europa. Eduardo. Bem brevemente, né, eu acho que tem uma questão um pouco mais geral sobre essa transmissão, que é o fato de que tem uma relação de dependência com aquele mundo de Atenas e da figura de Sócrates, que não deixa de exercer esse fascínio, né, no mundo romano. E é lugar comum, a gente não precisa ficar repassando isso, esta ideia, né, de que a Grécia foi conquistada e conquistou simultaneamente, né, e que a cultura do mundo romano, em grande medida, se volta para o mundo grego, com aqueles seus filósofos notáveis, obviamente exercendo maior destaque. Quanto especificamente ao caso do estoicismo, né, há um traço que pode ser associado a essa proposta de uma ética prática, né, uma certa coisa que hoje, um certo traçado geral de orientações para como viver a vida e como se portar e que tipo de caráter deve ser cultivado, que de alguma maneira eu acho que o historiador consegue enxergar como quadrando bem com o espírito romano em vários sentidos. Isso eu acho que é um quadro muito genérico,
Mas assim, eu acho que tem um ponto que me interessa, que diz respeito a essa sua pergunta sobre o cristianismo, né? E de que modo ele se relaciona. É claro que, novamente, tem os traços muito gerais. Aldo tocou em alguns e outros que poderiam ser mencionados são justamente numa filosofia que fundamenta o seu princípio ético, né? Na ideia de uma vida virtuosa, e que essa vida virtuosa, né, num certo sentido, é uma vida que está em consonância com a natureza, viver conforme a natureza, né? É o agir e viver conforme a natureza. E esse agir e viver conforme a natureza é um agir e viver conforme Deus, ainda que os estoicos não interpretem isso do mesmo modo como cristãos tardiamente, posteriormente vão interpretar, a passagem, digamos assim, é relativamente fácil. Não por acaso, também, dos estoicos vem uma certa leitura dessa divindade e desse logos, herdada, talvez, num certo sentido, do Timeu, do Platão. Se a gente for olhar o modo como esse Deus está sendo descrito, parece que é um animal vivo, né? Esse Deus é uma formulação clássica, né, da alma do mundo, né? Então parece aquela alma descrita no Timeu do Platão, não por acaso um dos diálogos de forte influência também para o cristianismo depois. Dito isso, um dos pontos que eu destacaria tem a ver com aquela nossa discussão sobre a liberdade. Afinal de contas, se a liberdade não depende daquela abertura aos contrários, se a liberdade não está ali, em que lugar está a sede da liberdade do agente moral, do agente responsável, que é autor próprio das suas ações, para o estoico, tá? E aí eu acho que tem um conceito que novamente a gente vai ter que reconstruir até Crisipo, e que é o conceito de uma espécie de controle e poder sobre os seus próprios atos, né? Exousia autopargeias, vão dizer lá os gregos, e que é precisamente essa noção de que, mesmo eu sendo um escravo no sentido legal, mesmo eu estando nas condições mais controladas fisicamente, corporeamente, ou submetido aos piores tratos, à pior condição externa possível da minha mera fisicalidade corpórea, há algo que eu nunca necessariamente cederei, a saber, o controle do meu assentimento e do poder das minhas próprias ações. Basicamente, a ideia de uma sede do eu, do verdadeiro eu, por oposição a uma mera aparência e externalidade do eu, e nesta sede do eu está a verdadeira racionalidade, está a verdadeira liberdade, e isto obviamente cai como uma luva para muito do que depois vai ser a imagem de citadela interior, não apenas na tradição estoica, mas na tradição cristã também. Então, seja pela metafísica, física, cosmologia, seja pela ética, você tem essa sequência que me parece bastante profícua e rica para a relação do estoicismo com o cristianismo. Renata, a gente vai ter que encerrar. Eu tenho assim, um tempo, 1 minuto, para cada um, pra gente fazer uma rodada final. Eu vou jogar um monte de cartas na mesa, vocês peguem se quiserem ou tirem outras do bolso, né? Se a gente pode falar sobre influência do estoicismo na época moderna, no renascentismo, no iluminismo, ou na nossa cultura contemporânea, seja na filosofia profissional, acadêmica, seja na vida em geral, o que os estoicos têm a nos dizer, ao nosso ouvinte, as pessoas que estão aí vivendo a vida, né? Ou grandes legados do estoicismo para a história universal. Se vocês puderem fazer as considerações finais aí. Talvez eu possa emendar o que eu queria falar um pouquinho do cristianismo com essa proposta sua final. Eu acho que tem duas coisas que vêm ali do estoicismo que são valorizadíssimas hoje e que passam talvez como mais elementos a serem considerados de valor para o cristianismo. Essa física estoica imperial, e eu vou lembrar que o Sêneca foi, a Sêneca foi atribuída uma troca epistolar com o apóstolo Paulo, atribuída, ela não aconteceu, mas foi tida como verdadeira por muito tempo. E o irmão mais velho de Sêneca foi procônsul na Acaia, uma região da Grécia, justamente negou que fosse levado a julgamento o apóstolo Paulo, né, quando estava em Corinto. Então, só para lembrar que tem esse histórico, mas dois fatores que eu queria trazer e que tem a ver com a modernidade. A contemplatio, né? Então, a contemplação da natureza como essa obra divina, majestosa, maravilhosa, a qual a gente tem a qual a gente tem que valorizar para entender o que é esse logos, essa razão. Eu acho que isso
é levado também ao cristianismo, né? Essa contemplação da maravilha divina, da maravilha de Deus, e chega até nós, porque é isso que a gente, quando pensa nas questões ecológicas, está pensando o tempo inteiro, né? A outra coisa, e vou ser bem breve, são esses exercícios de meditação, né? A meditatio não é a meditação oriental que você tenta se abstrair do que está à tua volta, pelo contrário, a meditação que faz você refletir sobre como foi seu dia, o que é que você está fazendo, né? Eu acho que isso, esse compromisso com o que você está executando naquele seu dia em relação ao que está ao seu lado, lembrando de novo, Sêneca, embora não tenha advogado o fim da escravidão, dizia, os escravos não devem ser maltratados, esse tipo de solidariedade também parece ter um resquício ali, né, contamina de alguma maneira essa proposta cristã. E, de novo, esse exercício cotidiano de refletir sobre o que você foi capaz de fazer no seu dia é uma parte do estoicismo que tem sido utilizada hoje em dia com bastante convicção, não é? Aldo Dinucci. Então, eu acho que o melhor do estoicismo está do futuro, porque para mim o estoicismo é a filosofia do futuro. O mais importante para mim está nessa visão da humanidade como uma grande irmandade, né? Quando Epiteto, por exemplo, diz que cada um de nós traz um fragmento de si, um fragmento da divindade em sua alma, ele está dizendo que todos nós somos irmãos e irmãs. E isso é algo que com certeza está muito além do nosso presente, né, dos nossos últimos séculos, tempos em que temos nos tratado como inimigos terríveis e estamos nos matando hoje, né, em guerras horrorosas. Então, para mim, o mais importante é que o estoicismo traz essa promessa de uma espiritualidade capaz de infundir na humanidade o espírito de irmandade, de fraternidade, que vai muito além dos conceitos, né? E como a professora Renata falou muito bem, tem a ver com essa questão de perceber a maravilha do que é o cosmos e que nós fazemos parte desse cosmos. Eduardo Wolff. Todo mundo sabe e vale a pena reprisar isso, reiterar isso. O estoicismo terá uma grande importância no Renascimento, junto com a retomada de fontes céticas que circularão, vão exercer sua influência sobre Michel de Montaigne, vão exercer sua influência sobre Shakespeare e tantas outras coisas. Mas filosoficamente eu vou encerrar com duas produções locais, né, que eu acho que vale a pena. Uma delas, para dar exemplo da vitalidade do pensamento estoico e do vigor filosófico que ele apresenta para outras escolas e para outros pensamentos, vejam como Leibniz teve que se haver com certas concepções de incompatibilidade de um destino e de uma liberdade simultaneamente, e como ele tenta resolver isso. E eu indico aqui o ensaio do Luiz Henrique Lopes dos Santos, para mim uma espécie de herói dos estudos acadêmicos e filosóficos no Brasil, intitulado Anotações sobre Leibniz, o Estoicismo, Substâncias e Labirintos, que é um artigo de 2005 dele. Isso aqui é um exemplo daquilo que de melhor a filosofia brasileira produziu na universidade, né? Esse é um exemplo. E o outro, mais uma vez, trazendo agora, mas para discussões extremamente contemporâneas sobre o problema de compatibilismo e incompatibilismo, que estão na ponta do debate em ética, sobre responsabilidade moral, sobre uma espécie de antropologia filosófica mesmo a respeito da nossa natureza, né? E que podem ser lidos à luz dos argumentos estritamente contemporâneos. No Brasil, lendo esta tremenda variedade de argumentos técnicos que a filosofia contemporânea produziu sobre esse tema e aplicando isso à discussão em Aristóteles a respeito do famoso argumento da interpretazione, capítulo 9, haverá uma batalha naval amanhã, o conhecimento está determinado ou não está determinado. Paulo Fernando Tadeu Ferreira, que tem uma dissertação de mestrado brilhante sobre isso, professor da Unifesp. Então, novíssima geração, a velhíssima geração, dois trabalhos brasileiros absolutamente notáveis, que não são sobre os estoicos e que ainda assim dialogam profundamente com os estoicos. Ok, foi fantástico, mas ficou muita coisa de fora. Eu espero que a gente volte a esmiuçar esses temas todos, mas infelizmente por hora o nosso tempo acabou. Eu agradeço ao Aldo Dinucci, Eduardo Wolff, agradeço a Renata Casarini e também ao nosso ouvinte por ouvir, e até a nossa próxima edição.